Graças a Deus. Os irmãos localizaram? Está escrito: e Abraão deu àquele lugar o nome de o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Amém? Tomai vosso assento. Se você quiser ficar com a sua Bíblia aberta, vai ser uma bênção. Antes de ministrar-lhes a poderosa palavra de Deus, eu quero externar a minha gratidão, a minha satisfação de poder mais uma vez estar cultuando a Deus com os irmãos. Essa minha gratidão se estende ao nosso bispo presidente, nosso bispo Carlos Sérgio. Que Deus abençoe o nosso presidente de forma poderosa, juntamente com a sua muito digna esposa, nossa pastora Rubinete. Que Deus vos abençoe de forma poderosa. Que Deus se abençoe todos os pastores. Nós vamos ganhar tempo. Nós temos ainda que participar da consagração, mas que sintam-se todos abraçados em nome de Jesus. Amém? Meus irmãos, eu vou ser breve, objetivo, simples, mas eu preciso da vossa atenção. Eu preciso da vossa atenção. O texto que nós acabamos de ler é um texto por demais conhecido de todos nós outros que temos a prática da leitura da Bíblia Sagrada. Haja vista que o texto que nós acabamos de ler está evidentemente inserido no livro do Gênesis, no capítulo de número 22, e nós fizemos a leitura no verso de número 14. Esse verso de número 14, ele está dentro de um contexto que nós precisamos extrair, exaurir nessa noite. É bem verdade que o verso que nós lemos, ele está baseado na temática desta conversão. O Deus provedor, Deus proverá. A palavra proverá na Bíblia traz a ideia de que Deus é um Deus capaz de suprir todas as nossas necessidades ou a necessidade do seu povo. Essa expressão demonstra confiança e fé em um Deus provedor. Então, prover é Deus abençoar, Deus manter, sustentar, conceder. Esta é a ideia que nós temos para essa noite de um Deus provedor, baseado no capítulo 22 do Gênesis. E eu quero ministrar-lhes subordinado ao tema requisitos para receber a provisão de Deus. Requisitos para receber a provisão de Deus. O verso de número 1 do capítulo 22 e o verso 2 diz que depois dessas coisas pôs Deus à prova a Abraão. Ele disse a Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma o teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Então, o primeiro requisito aqui para Abraão alcançar a provisão de Deus foi passar na prova sacrificial. O primeiro requisito aqui foi Abraão passar na prova sacrificial. Prova aqui, a ideia de prova aqui no hebraico é testar, analisar. É como alguém que purifica os metais, prata, ouro, é aquecido no fogo, e este fogo ele vai extrair as impurezas desse metal. Então, provação traz a ideia de Deus extrair de nós, de Deus nos purificar, de Deus trabalhar em nós.
Então a ideia aqui é que Deus está provando Abraão, está testando Abraão, está analisando Abraão. E esta prova, ela é sacrificial. Sacrifício significa dar ao Senhor qualquer coisa que Ele queira de nós, em termos de tempo, bens terrenos. Isto também fala também de algo que nos custará muito, porque sacrifício que não te custa nada não pode ser titulado como sacrifício. Bem verdade que o texto vai nos falar de 4 dificuldades nesta prova sacrificial. Se você perceber, o verso de número 1 e o verso de número 2, Deus vai falar com Abraão, dentro desse contexto da prova sacrificial, de Abraão dar ao Senhor algo que lhe custa muito. Deus diz o seguinte: primeiro, toma teu filho. Ou seja, Deus está dizendo: Abraão, eu quero o teu filho. Queridos, dar o filho a Deus é algo extremamente forte, comovente, porque a ideia aqui, irmãos, é que Abraão precisa oferecer o seu filho a Deus. Até aí, Deus ainda não tinha falado como Ele queria que Abraão oferecesse esse filho. Poderia ser como Ana, que ofereceu o filho a Deus, só que Samuel trabalhava no templo, no ofício do templo, ofereceu, mas ele trabalhava no templo. Aí o texto diz mais: a segunda dificuldade que Abraão enfrenta aqui, que está dentro do seu contexto de sacrifício, é que ele tem que dar o filho segundo o seu único filho. A expressão único filho traz a ideia que este filho é o filho da promessa. Nós sabemos que Abraão já tinha Ismael, mas Ismael já tinha ido embora, e agora só Isaac está com ele, e é em Isaac que é a promessa que Deus tinha falado anteriormente. Então por isso a expressão ter um único filho. Então dar o filho já é difícil, quanto mais o nosso único filho. Sim, quanto mais o nosso único filho. E diz mais, a terceira dificuldade é que o texto diz: a quem tu amas. Ou seja, Deus quer o filho de Abraão, o único filho de Abraão, e a quem Abraão ama por demais. Então, queridos, isto aqui não é uma tarefa fácil. Isso aqui é muito difícil, requer sacrifício, porque Abraão precisa dar o filho que ele ama. Só que vai ficar mais difícil ainda, porque o quarto ponto aqui da dificuldade dessa prova sacrificial é que ele precisa oferecer esse filho em holocausto. Olã no hebraico, que traz a ideia de oferta queimada. O que aconteceria é que ele colocaria o menino no altar com madeiras, matava o menino, imolava o menino e depois tocava fogo, e ele ficaria só as cinzas. O que Deus está falando a Abraão, ele quer o seu filho, o seu único filho, o filho que ele ama, que esse filho se torne cinzas, que esse filho se torne pó em cinzas. Então perceba que Abraão não está passando por uma tarefa fácil. Abraão está passando por uma tarefa difícil. Agora perceba comigo, queridos, que mediante esse texto aqui, nós vamos observar o seguinte: que Deus quer que Abraão dê o seu único filho, o filho que ama, em holocausto. Perceba que Abraão ama esse filho. Logo a gente entende que sacrifício, abnegação, abrir mão, não é só de coisas ruins, também é de coisas boas. Porque às vezes nós temos a ideia que nós precisamos abrir mão, fazer sacrifício e largar só aquilo que é ruim, só aquilo que não presta, só aquilo que chamamos de pecado. Mas aqui Deus está requerendo de Abraão seu filho, único filho, a quem ele
ama demais. O sacrifício de Abraão aqui não é largar o pecado, não é largar a idolatria, não é largar aqui nesse texto a fornicação, o adultério, que são coisas prejudiciais. Não, aqui nesse texto Abraão tem que abrir mão do filho que ele ama. E não é abrir mão para servir ao Senhor no altar, é abrir mão para sacrificá-lo no altar, para matar o seu próprio filho. É bem verdade que Moisés, que nós entendemos que Moisés escreveu os Pentateucos, ele nos alerta que é uma prova, é um teste. Mas Abraão não sabe que é uma prova, Abraão não sabe que é um teste, mas Deus está provando Abraão. Então muitas vezes, queridos, nós precisamos abrir mão até mesmo daquilo que a gente ama em sacrifício ao Senhor. Agora tem gente que tem dificuldade de abrir mão de coisas ruins, quanto mais de coisas boas. Tem gente que tem dificuldade de abrir mão do amante para servir a Deus. Tem gente que tem dificuldade de abrir a mão da mentira para servir a Deus. Tem gente que tem dificuldade de abrir a mão da deslealdade para servir a Deus. Tem gente que tem dificuldade de largar coisas ruins para servir a Deus, quanto mais coisas boas. Mas nessa noite eu creio que Deus está falando comigo, está falando contigo, que Ele quer que a gente leve uma vida sacrificial. Se for para abrir mão de algumas coisas que para nós é bom e que não é pecado, nós vamos abrir mão para servir a Deus. É bem verdade que a gente não vai matar o nosso filho, é bem verdade que Deus não quer que a gente mate o nosso filho, é só uma prova. Mas a ideia é abrir mão até daquilo que a gente ama para receber a provisão de Deus. Tem gente que quer a provisão de Deus, mas não quer abrir mão de nada. Tem gente que quer o recurso de Deus, mas não quer abrir mão de nada. Tem gente que quer que o céu se abra ao seu favor, mas não quer abrir mão de nada. Mas se tu quer a provisão de Deus, se tu quer um Senhor provedor, se tu quer chegar no monte provedor de Deus, abra a mão e Deus vai mover os céus ao teu favor. Só quem crê, diga glória a Deus. Abre mão de coisas boas. Quando você lê Lucas capítulo 5 verso 11, Pedro e os discípulos largaram o barco, coisa boa, o peixe da pesca largaram, porque eles pescaram uma pesca maravilhosa. Foi um milagre que Deus fez, que Jesus fez. Mas Jesus disse: largue tudo e me sigam. Eles largaram o peixe da pesca maravilhosa, largaram os barcos e seguiram a Jesus. Oh glória! Sabe o que é isso? Estou abrindo mão do milagre aqui que Deus fez para servir o dono do milagre, sacrifício, abandonando coisas boas. Em 1 Reis capítulo de número 19 verso 21, Eliseu largou as juntas de boi, largou seus pais para seguir o chamado de Deus, pois era o seu trabalho, era coisa boa. Pai, oh aleluia! É por isso que Jesus diz que aquele que não largar pai ou mãe, ou quem ama pai ou mãe mais do que a ele, não é digno dele. Jesus não está dizendo que a gente não deve amar, Jesus não está dizendo que a gente não deve honrar, Jesus está dizendo que em primazia tem que ser sempre o Senhor. Se for necessário abrir mão do convívio familiar para se entregar na obra de Deus, a paz de Deus, a gente tem que fazer para a glória de Deus. Oh glória! Abraão abre mão do filho amado para obedecer à voz de Deus. Abraão está disposto a abrir a mão, Abraão está disposto a renunciar, Abraão está disposto a entregar o seu filho amado para obedecer à voz de Deus. Quando eu leio esse texto sagrado, eu percebo que esse sacrifício, ele está misto, ou demonstra primeiro adoração. Esse sacrifício de Abraão demonstra adoração. No verso de número 5 ele diz: olha, fique aqui e eu e o menino vamos lá adorar.
Abraão está indo sacrificar o seu filho, mas está indo no sentido de adorar a Deus. Adorar a Deus é entregar a Deus algo de gratidão, é entregar um culto a Deus, é entregar louvor a Deus. Ou seja, é pesado, é um sacrifício, não é fácil. Mas Abraão não está murmurando, Abraão não está reclamando. Abraão disse: eu vou lá para adorar a Deus. Porque tem gente que não pode fazer nenhum sacrifíciozinho e já está murmurando: eu fiz, eu que faço, estou cansado, é isso, é aquilo, não aguento mais porque sou eu. Não, irmão, faça seu sacrifício e entenda que isso serve como adoração a Deus. Tudo que tu faz da casa de Deus de sacrifício tem que ser como adoração a Deus. Esse sacrifício também está investido de temor. No verso de número 12, o texto diz: o anjo brado e diz: ei, Abraão, não faz isso. Nós vimos, Deus viu que você teme ao Senhor. Oh, glória a Deus. Temor ao Senhor envolve obediência, envolve sacrifício. O sacrifício de Abraão envolve temor. Eu não consigo entender, senhoras e senhores, que tem gente que diz que teme ao Senhor, mas nunca abriu mão de nada para obedecer a Deus. Tem gente que diz que é temente a Deus, mas nunca abriu mão de nada. Quando você vê aqui alguém temendo a Deus, ele está abrindo mão do próprio filho para obedecer a Deus. Eu não entendo que tipo de temor é esse, que alguém anda propagando por aí. Não, fulano teme, mas não obedece. Fulano teme, mas não está nem indo para Deus. Oh, Jesus de Nazaré, eu sei que não dá para dar glória, mas quem teme a Deus tem que abrir mão. Quem teme a Deus tem que obedecer. Quem teme a Deus está apto a entregar o seu próprio filho. Oh glória, oh glória, oh aleluia. Olhe para cá, olhe para cá, olhe para cá, não se desliga, olhe para cá. Olhe para cá, verso 4 e verso 5, capítulo 22, olhe para cá, verso 4 e verso 5. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu de longe o monte Moriá. E ele disse para os moços: esperem aqui. Olhe para cá, gente. Com o jumento e o rapaz iremos até lá, e haverendo adorado, voltaremos juntos de vós. Olhe para cá, observe isso aqui. Abraão está dizendo para eles: nós iremos adorá-los e nós voltaremos. Escute isso aqui, irmã Eline, a expressão está no plural. A expressão está no plural. Ele disse: voltaremos. Voltaremos, ou seja, eu e o rapaz. Abraão está dizendo: eu vou, eu não sei o que vai acontecer, só sei que Deus é poderoso para fazer. Então eu vou voltar com meu filho. Voltaremos. Voltaremos. Aqui a ideia é que ele está utilizando a sua fé. E fé é o segundo requisito para recebermos a provisão de Deus. Fé é o segundo requisito para recebermos a provisão de Deus. Abraão tem fé. Abraão acredita que ele vai descer com o menino. Eu vou só adorar. Deus pediu o filho dele, está dizendo: nós vamos só adorar. Espere aqui, vamos já descer. Oh glória, isso aqui é fé. Ele está disposto a sacrificar o filho dele, porque o próprio texto diz que Deus, quando brada, ele diz: Abraão, eu vi que tu não me negaste o teu filho. No coração, Isaac já estava sacrificado. No coração, Abraão já estava sacrificando o menino a Deus. Todavia, ele diz: voltaremos. Sabe o que é isso aqui? Fé. Não é à toa que ele é chamado o pai da fé. Sabe o que é isso aqui? Fé. Olha isso que interessante. Fé é pistis no grego e quer dizer confiança, certeza. Hebreus 11:1 diz que fé é a certeza, é a convicção de coisas que se esperam e de coisas que não se vê. Abraão ainda não viu, mas ele tem convicção que Deus vai fazer alguma coisa. Abraão, pelo texto,
nos faz entender que Abraão não tem noção do que Deus vai fazer exatamente lá, mas a única certeza dele é que Deus vai prover alguma coisa, é que Deus vai fazer alguma coisa. Oh glória, espere porque eu vou voltar com o menino. Oh aleluia, espere porque eu tenho Deus provedor, espere porque eu vou só adorar. Oh aleluia. Quem está comigo no glória, sacode essa mão lá em cima. Quem está comigo no aleluia, sacode essa mão e dá um brado de vitória. O negócio vai pegar hoje, o negócio vai tremer. Essa fé aqui, segundo o Strong, ele faz duas divisões da expressão pistis, fé no grego. Primeiro, relacionado ao que Deus pode fazer. Convicção, certeza, confiança. Ele diz: eu, rapaz, iremos lá e voltaremos. Convicção que Deus vai fazer alguma coisa, mesmo saber como Deus vai prover. Hebreus 11, 17. Isso aqui é interessante. Por quê? Porque Hebreus 11, 17, 19 diz que Abraão, quando ofereceu Isaac em sacrifício a Deus, ele cria que Deus poderia ressuscitar o menino dentre os mortos. Irmão, isso aqui é interessante, porque a fé de Abraão está relacionada a um Deus que pode ressuscitar o seu filho dos mortos, mas não é simplesmente dos mortos. Sabe por quê? Porque holocausto é colocar o menino no altar, colocar fogo nele até ele virar cinza e pó. Sabe o que está dizendo? Que ainda que eu ofereça o meu filho em holocausto, ele vira cinza e pó, e o vento sopra e leve ele para as partes do monte. O meu Deus é poderoso para ajuntar as cinzas dele, formar o corpo, voltar comigo, e nós vamos descer, porque nós só vamos adorar. Aleluia! Essa fé vai nos dominar, essa fé vai entrar no nosso coração, essa fé de crer que Deus é poderoso para fazer. A segunda definição de fé, que é o segundo requisito para recebermos a provisão de Deus, Strong diz que fé é lealdade, fidelidade, o caráter de alguém em quem se pode confiar. O primeiro requisito de fé aqui está condicionado, quem me ouve diga glória, está condicionado ao que Deus pode fazer. O segundo requisito de fé está ligado, condicionado a quem Deus é, ao caráter de Deus. Abraão tem muita fé, ele crê no que Deus pode fazer, e ele crê no Deus que ele sabe quem é. Oh aleluia! Porque tem gente que crê que Deus pode fazer, mas não sabe quem Deus é. E quando eu creio que Deus pode fazer, mas não sei quem Ele é, eu posso até ter uma fé, mas uma fé limitada. Agora, quando eu sei quem meu Deus é, irmão, a minha fé não tem limites para ela. Abraão sabe quem ele é, Abraão confia no caráter de Deus. É por isso que ele vai obedecendo tranquilo, entre aspas. Por quê? Porque ele sabe quem Deus é. E sabendo quem Deus é, ele sabe que Deus não mente. Sabendo quem Deus é, ele sabe que Deus não pode mentir. Porque Deus falou da promessa, que esse menino seria uma grande nação, mas a promessa ainda não se cumpriu. Deus falou da promessa que esse menino seria uma grande numérica nação, mas ainda não se cumpriu. Se Deus falou que esse menino será uma grande nação e ainda não se cumpriu, se Deus falou que é desse menino que a promessa vem e ainda não se cumpriu, e Deus não pode mentir, isso é Abraão, conhece o cara de Deus. Deus não vai desfazer da palavra dele. Se ele morrer, ele vai ressuscitar, nós vamos voltar e Deus vai cumprir a promessa. Eu confio em Deus, eu vou, porque eu não sei como Deus vai fazer, mas eu sei que ele vai prover lá, meu filho. Aí o menino diz o seguinte: papai, aqui está a lenha, está o fogo, está o cutelo, mas cadê o cordeiro? Abraão disse: meu filho, Deus proverá o cordeiro para si. Oh glória, Deus proverá o cordeiro.
O que Abraão está dizendo, meu filho, eu não sei como vai acontecer, mas Deus é poderoso, Ele não mente, fez uma promessa. Eu só sei que Ele vai prover a solução lá. Vamos lá, meu filho, porque lá Ele vai prover. Ele vai prover. Lá Ele vai prover. Lá Ele vai fazer. Só quem crê que Deus vai prover. Só quem crê que Deus vai prover. Deus é poderoso para prover na tua casa. Deus é poderoso para prover na tua família. Não fique com medo não. Vai, obedeça. Vai, obedeça porque Ele vai fazer. Não tenha medo. Vai, obedeça porque Ele vai fazer. Sirva a Ele porque Ele vai fazer. Eu não sei como Ele vai fazer. Eu só sei que Ele vai fazer. Ele vai prover. 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 Pastor, a igreja está devagar. Baixa o fundo um pouquinho. Ele vai prover mesmo. Baixa o fundo um pouquinho. Baixa o fundo um pouquinho. Deus vai prover membro. Pastor, eu estou desanimado. Ele vai prover a força. Pastor, eu estou assim, pastor. Eu não aguento mais de tanta pressão. Deus vai prover a vitória. Pastor, como Ele vai fazer? Eu não quero saber como Ele vai fazer. Só confia porque Ele é poderoso para fazer. Só quem crê que Ele vai fazer, levanta a mão e diga glória. Só quem crê que Ele vai prover, levanta a mão e diga glória a Deus. Eu falei de 2 requisitos para a provisão de Deus: passar pela prova sacrificial, fé. E aqui eu quero falar do ápice da provisão de Deus. Eu quero falar do ápice da provisão de Deus. É bem verdade que a provisão de Deus, essa fala de Abraão, ela tem 2 sentidos, 2 aspectos da provisão de Deus nesse texto. A primeira provisão é no sentido histórico. É o que aconteceu realmente naquele texto, na sua literalidade. Só que o segundo sentido é alegórico. Alegórico fala que esse cordeiro aponta para Cristo. Esse cordeiro aponta para o nosso Salvador. Eu quero me ater basicamente aqui no primeiro aspecto da provisão de Deus no sentido histórico. E Deus leva a provisão lá para o monte. Deus leva a provisão lá para o monte. Sabe o que é interessante? É que quando Abraão chegou lá, o carneiro já estava lá. Não, você não pegou. Abraão não sabe como vai acontecer, mas quando ele chegou lá, ele erguendo os olhos viu, já estava amarrado. Abraão está embaixo, Deus está falando com ele, e Deus já estava com o carneiro amarrado. Oh glória! Abraão não sabe que tem um carneiro amarrado. Abraão não sabe que a provisão já está preparada. Abraão não sabe que a solução já está preparada. Abraão só sabe que ele tem que sacrificar e ter fé e obedecer a Deus. Só isso que ele sabe. E tem muita gente que não recebe a provisão de Deus, porque Deus te pede sacrifício, Deus te pede fé, e você não vai com medo, porque você ainda não viu o cordeiro amarrado. Diga para seu irmão: o carneiro já está amarrado, a provisão já está amarrada. Oh aleluia, oh glória a Deus. Abraão leva o menino, e quando Abraão levanta a mão para imolar o menino, Deus brada: Abraão, não faça isso. Oh, Deus não quer o menino, irmãos, como sacrifício. Deus quer o coração de Abraão. Deus quer mostrar para Abraão que Ele é um Deus provedor. Oh glória! E no contexto histórico desse texto, sabe o que eu percebo? Primeiro, Deus prova para prover. Não confunda as coisas. Deus prova para prover. Deus testa para dar. No verso de número 1, Deus prova, Abraão disse: Abraão, me dá o teu único filho, teu filho que tu ama, quero um holocausto dele. No verso 14, Deus se revela como Deus que provê. No começo Deus prova, no final Deus provê para quem Ele provou.
O problema é que tem muita gente que não quer passar pela prova, mas quer a provisão de Deus. Só tem provisão para quem passa pela prova. Só tem provisão para quem passa pelo teste. Te lembra de Jesus provado, tentado no deserto durante 40 dias, mas depois da provação os anjos desceram com a provisão. Oh glória! Que a provisão passe pela prova, que a provisão passe pelo teste, que a provisão passe pela luta, que a provisão obedeça, que a provisão ative a tua fé, que a provisão passe pela prova sacrificial, que a provisão te humilha, obedece, porque depois da prova vem a vitória. Deus está falando com alguém nessa noite. Depois da prova vem a vitória. A tua vitória está depois da muralha. Como diz uma canção, a tua vitória está depois da muralha. Deus vai te provar para te prover. Deus vai te testar para te abençoar. Deus vai permitir o deserto para depois vir a mesa preparada. Deus pode permitir o vale da sombra da morte para depois preparar as águas tranquilas. Está na prova, aguenta. Está na luta, aguenta. Está na peleja, aguenta. Pastor, estou na guerra, aguenta. O de queva mamana gassuri calabaia. Porque eu já posso ver um cordeiro amarrado. Segundo, a provisão de Deus vem de forma miraculosa. A provisão de Deus vem de forma miraculosa. Quem colocou o carneiro lá? Quem sabe? Quem sabe? Quem colocou o carneiro lá? Quem colocou a provisão? O carneiro é a provisão. Pastor Edilson, o carneiro é a provisão. Quem colocou? É a mesma coisa do que perguntar qual a idade de Deus. Ninguém sabe. Ele é eterno. Oh glória! Quem colocou o carneiro, ninguém sabe por quê? Porque a provisão vem de forma miraculosa. Tem gente que está perdendo a provisão de Deus porque ele quer calcular como Deus vai fazer. Ele quer calcular como Deus pode fazer e está perdendo a provisão. Por quê? Porque a provisão ninguém se explica. A provisão de Deus ninguém se explica. Quando ele chegou lá já estava o carneiro. A provisão de Deus de forma miraculosa já estava lá. Te prepara, porque vem provisão em forma de milagre para tua casa. Oh glória! Vem provisão em forma de milagre para teu casamento. Vem provisão de Deus em forma de cura para tua saúde. Vem provisão, oh glória! Deus vai prover a saúde para tua casa. Deus vai prover a saúde para teu marido. Deus vai prover as tetas. Pastor, mas está difícil. O médico já diagnosticou. Está difícil para o médico. O carneiro já está amarrado. Ninguém sabe quem colocou. Só acredita. O de queva manda calavassai. O de prevassou que menegavácia. Oh aleluia. Pastor Edilson, Deus vai prover o milagre lá na congregação. Como vai acontecer? Ninguém se converte. Ninguém quer aceitar Jesus. O povo está diminuindo. Deus vai prover o carneiro, rapaz, tá calma. Deus vai prover. Eita. Hoje nós não estamos mais aqui. Espiritualmente nós não estamos mais no templo nacional da Assembleia de Deus Betel Renovada. Hoje nós estamos no Monte Moriá. O monte que Deus provê. 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 Terceiro ponto, eu encerro. Deus é o Deus da provisão. Deus é o Deus da provisão. Diga para seu irmão: Deus é o Deus da provisão. Diga mais forte: Deus é o Deus da provisão. Deus proveu o vento para abrir o mar vermelho. Deus proveu o azeite da viúva. Deus proveu
proveu água da rocha para o seu povo não morrer de fome. Deus proveu maná do céu para o seu povo não morrer. Deus proveu da água da rocha para seu povo não morrer de sede. Deus proveu o pão do céu para seu povo não morrer de fome. Deus proveu saúde de Naamã. Deus proveu a vida para o filho da viúva de Sarepta. E Deus proveu um carneiro para Abraão. Deus vai prover a bênção para nós também. Deus vai prover a bênção para nós também. Eu não sei do que você está precisando nessa noite, mas se você está andando no sacrifício com Deus, se você está ativando a tua fé com Deus, Deus vai se manifestar como Deus provedor, como Deus provedor, como Deus provedor, como Deus provedor. Só que acredita, fica sobre os pés e vamos orar. É o Deus provedor. Eu estou pregando sobre um Deus provedor. Eu estou pregando sobre um Deus provedor. Agora é preciso ter fé para ver um Deus provedor. É preciso ter coragem para ter um Deus provedor. É necessário abrir mão até mesmo daquilo que a gente ama para ter um Deus provedor. Oh glória, oh glória, oh aleluia. Deus é o Deus provedor. Orevassude que levar a manda gassuri calabai. Eu quero orar por você agora. Eu quero orar por você que acredita no milagre de Deus. Eu quero orar por você que acredita que Deus é capaz de prover hoje coisas poderosas. Só que acredita, diga glória a Deus. Eu vou orar para Deus tocar na saúde nessa noite. Eu vou orar para Deus quebrar toda obra contra a tua vida. Eu vou orar, eu vou orar porque eu creio num Deus provedor. Eu não sei se tu acredita, mas eu acredito no Deus provedor. Eu acredito no Deus que faz milagre. Eu acredito no Deus que já tem o carneiro amarrado. É glória. Se você está enferma, se você está doente, venha agora. Se você precisa de um milagre, vem aqui à frente agora. Pastor, eu preciso de um milagre em outras áreas da minha vida. Vem aqui à frente agora. Deus vai fazer milagres aqui. Eu tenho pouco tempo para orar, mas eu vou orar por você para Deus fazer um milagre aqui hoje, nessa noite. Eu creio no Deus provedor, eu creio no Deus que faz, eu creio no Deus que opera. Oh glória. Eu estou vendo provisão de Deus para a tua casa. Eu estou vendo provisão de Deus para a tua família. Eu estou vendo provisão de Deus para teu ministério. Mas não, irmão, isso aqui precisa a gente acreditar. Tem que acreditar. Se não crer, se creres verás a glória de Deus. O oposto é se não crer não verás. Se crer verás a glória de Deus. Vocês que estão aí, fiquem ligados com Deus também. Deus pode alcançar todos vocês. Senhor meu Deus e meu Pai, eu te apresento estas pessoas que vieram aqui à frente, enfermas, precisando de um milagre, precisando de um recurso. Deus, alguns aqui precisam de um milagre urgente. E te pedimos que tu estenda as tuas mãos agora, tuas mãos provedoras agora, porque nós começamos a repreender todo o mal agora. Nós começamos a repreender toda a força maligna, toda doença de origem espiritual nós repreendemos agora. Toda doença de origem física nós repreendemos agora. Deus, em nome do Senhor Jesus, não importa se essa pessoa já foi diagnosticada pelo médico ou não, em nome de Jesus nós vamos contra essa doença agora. Nós vamos contra essa enfermidade agora. E nós repreendemos agora e mandamos essa doença embora. Cisto nos seios, nódulos nos seios, cisto no ovário,
Onde tiver um líquido indevido nesse corpo, problema nas articulações, problema nos músculos, problema na estrutura óssea, problema no sistema cardiovascular, problema no sistema respiratório, aonde tiver um problema, em nome de Jesus Cristo, nós estamos te repreendendo agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Essa mulher que está com líquido indevido no seu corpo, está com nódulo nos seios, está com problema no útero, com raiz cancerígena, em nome de Jesus, nós te mandamos embora agora. Sai daí agora, sai daí agora, sai daí agora, sai daí agora, sai daí agora. Toda enfermidade, em o nome de Jesus, nós te mandamos embora, 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 em nome de Jesus. Sai daí agora. Eita glória, toca no corpo dessa mulher agora, Jesus, e opera teu milagre, opera teu milagre, opera teu milagre, opera teu milagre, opera teu milagre agora. Toca no corpo dela agora. A igreja ora, a igreja ora, a igreja ora. Deus provê teu milagre aqui. Deus prove o teu milagre aqui. Deus manifesta o teu milagre. Em nome de Jesus, seja tocado agora. Em nome de Jesus, enfermidade, eu te mando, sai agora, sai agora, sai agora, sai daí agora. Eleva calabracava narava, sai. Em nome de Jesus, toca no corpo dessa mulher agora, Jesus. Nós repreendemos toda doença, toda enfermidade e mandamos te desaloja daí agora. Sai daí agora, sai daí agora, enfermidade, sai doença, sai doença, sai, 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 sai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vai orando, vai orando, vai orando, vai orando. Vou pôr as mãos sobre vocês, vai orando. Em nome de Jesus, sai doença, vai embora a doença. Já é te calabracalavacamanagaçou, o de quelebracalavácia. Minha irmã, eu vejo Deus tocando na tua saúde hoje. Eu vejo Deus tocando na tua saúde hoje. Deus me mostra uma guerra dentro da tua casa, mas Deus está provendo, Deus está provendo, Deus está provendo. O de que vinique a subir dela é pai. Oh, o que tu está passando não é fácil, porque a luta está grande. Tu tem desanimado nos últimos dias espiritualmente também, e ainda está com a tua saúde abalada, mas Deus é o provedor, Deus é o provedor, e hoje Ele está provendo a tua vitória. Deus está operando o pastor Adilson agora. Ele vai tocar no teu corpo agora. Agora opera. Opera, Jesus, opera. A igreja estende a mão, estende a mão, estende a mão. Opera, 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 opera. Toca no teu filho, toca no teu filho, toca no teu filho, toca nele, toca, toca. Opera. Em nome de Jesus, só quem está vivo diga glória. Estende a mão, todo mundo lá para cima. Estende a mão assim agora, estende a mão. Estende a mão assim, só quem quer a presença de Deus, só quem quer a presença dEle. Só quem quer a presença dEle, estende a mão lá em cima. Deus vai prover uma unção para nós. Deus está provendo uma unção nova para essa igreja. Deus está pastores, dirigentes de igreja, Deus está provendo uma unção nova para suas igrejas. Se você crer, receba essa provisão de Deus. Deus está provendo. Deus está provendo um novo tempo para a gente, igreja. Deus está provendo um novo tempo. Eu vi muito nítido Deus dizer: eu estou provendo um novo tempo para esse ministério. Eu estou provendo um novo tempo para esta casa. Eu estou provendo. Deus abre os céus agora, e cada pastor e membro dessa igreja, de quem está conosco nessa noite, independente da denominação, Deus abre o céu e provê uma unção forte. Eu vou orar agora especificamente para os pastores, dirigentes e obreiros, e depois oro por toda a igreja. Pai, aonde houver um obreiro nessa igreja, aonde houver um dirigente nessa igreja, Pai, que está crendo, que está acreditando no que eu estou acreditando, que está na mesma fé que eu estou, e que precisa de uma unção nova, e que reconhece isso, que ele receba agora. Pastor
pastor Ivanilce tem unção nova para a sua igreja, para a sua casa. Elebada calabada, o de quevadacaçu, uribataca, olha aí, ó. E de que pravadaca lava suri caleba, e de que leva suri que bedegevacia, o de que, olha aí, ó. É muito forte o presbítero Oswaldir, é muito forte que Deus está dando para ele, é muito forte, é muito forte. E pipapataca, ela está crendo, ela está crendo. Pastor Antônia tem um som novo no seu ministério, tem um som nova, tem um som nova. E te calavácia, tem um som nova, tem um som nova. O de que lembra calava subdepla, o de quebra pra subdepla fácia. Eu profetizo uma unção nova para seu ministério, eu profetizo uma unção nova para aquela igreja. É pátio que vede calabra suri calabaia. Eu profetizo uma unção nova. Tu és homem de Deus, rapaz. O de que leva suri calabácia. Quem te disse que eu não uso os pequenos? Quem te disse que eu não uso os menores? Quem te disse? É pra tu tá pensando que para me usar precisa ser teólogo? Que para me usar precisa conhecer hebraico e grego? Não te limites, rapaz. Deus é um Deus poderoso. Ele está dizendo nessa noite: eu estou provendo uma unção nova para ti. Eu estou provendo uma unção nova para ti. Olha essa unção que desce sobre ti agora. Agora. Epa! O de que babada calabra calabai. O de que lebra calavassuri calabá. Tem unção nova, tem unção nova, tem unção nova. Os pastores levantam a mão, os dirigentes levantam a mão, os obreiros levantam a mão. Só quem crê, que tu não crê, baixa a tua mão. Não tem nadinha não, não dá nadinha não. Mas se tu crê, levanta a mão. Receba de Deus agora, receba de Deus agora, receba de Deus agora. Onde tem um pastor, mulher de pastor, obreiro, obreiras, receba agora. Espírito Santo de Deus, sopra aqui agora, sopra. Esta é a minha convenção de obreiro, e nós precisamos sair daqui cheios. Cada igreja que adora, recebe igreja, toda igreja seja cheio. Agora, receba!